Boa noite. Na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aquelas pessoas que gostam de ler crônicas. Refiro meu livro De Ponta com o Vento Norte, de Luiz Augusto Fischer, editora Artes e Ofícios, 2004. A também escritora gaúcha Marta Medeiros escreveu sobre o autor deste livro, professor doutor Luiz Augusto Fischer, o seguinte: Luiz Augusto Fischer, o pensador que todos aprendemos a admirar e respeitar, está se lançando em versão light, com a mesma inteligência e sabedoria, com o mesmo texto elegante e provocador, porém agora tratando sobre o que é mais comum a nós mesmos e nossa inesgotável humanidade. Fischer mergulha no cotidiano e discute futebol, apagões, programas de TV, estações do ano, a necessidade de um olhar mais detalhado sobre nossa cidade. Não é Fischer para poucos, é Fischer para muitos. O Fischer é, além de professor universitário de literatura na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escritor, crítico e ensaísta. E ele tem um modo todo próprio de escrever, onde ele conversa de forma leve, sutil, com o leitor dele. Embora o livro tenha sido publicado em 2004, e esses temas do cotidiano talvez já não sejam tão presentes e atuais, é sempre muito interessante ler o que ele escreveu. Para terem uma ideia, vou ler uma das crônicas escritas à época do lançamento do filme Harry Potter e que tem como título justamente o nome do livro e do filme, Harry Potter. Fui ver o filme sem ter lido o livro, e digo de peito aberto, que beleza! Se o senhor anda pensando em assistir a um filme para passar uns belos momentos, recomendo. Uma ideia do enredo. Menino de uns 10 ou 11 anos é criado por um casal de tios, que são gordos, e tem um filho gordo. Nada contra os gordos da minha parte, mas é verdade. Eles são gordos. Diria sem trair a verdade que são gordos de espírito mais que de corpo. Se é que me faço entender. O menino Harry, que alguns dirão Harry, abrasileirando a pronúncia, e outros preferirão a forma inglesa Henry, com R rosnado, tem seu quarto debaixo da escada. A casa é daqueles sobrados com escada logo na entrada. Oprimido. E logo quando a história começa, o menino recebe um aviso de que sua presença está sendo guardada em certo lugar, onde há uma escola para bruxos. É que ele é um, desde que nasceu. Ostenta cicatriz na testa, e mais adiante vamos saber que seus pais, já falecidos, também eram do ramo. Harry vai para lá, e lá quer dizer uma escola interna de modelo inglês, num castelo magnífico, onde se estuda para ser bruxo. Sim, é simples assim, com o perdão pela rima. Centenas de crianças estudam lá, em regime de internato, com magos de variada habilidade. E Harry é, de todos os pupilos, o mais promissor, porque, lá ele fica sabendo, desde bebê traz consigo a grande glória de haver sobrevivido a um espírito maligno medonho. Segue-se um enredo recheado de cenas de iniciação, daquelas que todos nós enfrentamos com maior ou menor sucesso. O desafio do conhecimento, o risco de desenvolver amizades,
a transgressão de uma norma errada, que no entanto tem vigência, a dureza de mostrar-se homem, e no caso dele, a duríssima tarefa de, sendo órfão, recuperar as coisas de forma a sobreviver. Saber amar, saber ser amado, saber viver a dor pela perda, essas cruezas. Mas não digo porque posso estar estragando a festa que certamente haverá. O senhor, talvez, vai me dizer que sou muito suscetível, que choro à toa, que os truques hollywoodianos me pegam, e eu responderei, em minha defesa, que o senhor tem toda a razão e mais alguma. Mas, por favor, não se deixe levar por essa racionalização. Num mundo que oferece para as nossas crianças, de 8 a 80 anos, uma montoeira interminável de erotização banal e de violência gratuita, é uma maravilha, é um refrigério assistir a um filme que valoriza a amizade, o amor, a parceria, essas coisas que a gente acha que quase nem tem mais lugar no mundo. E tem que ter. Mais adiante, vem uma nova crônica sobre o mesmo menino Harry Potter. E é muito interessante o que se passa. Harry Potter de novo. Nunca pensei, mas aconteceu. Um leitor bem educado, que prefere não ser identificado, me escreve para, como direi, me avisar da gravidade do fenômeno Harry Potter. Sim, ele quis me advertir dos malefícios medonhos que o menino bruxo está trazendo para a humanidade. Se o senhor leu os livros ou viu os filmes, imagino que compartilhe da minha estupefação ao ler o que o interessado leitor me diz. Quais eram os perigos? Para começar, as crianças estariam perigosamente brincando de magia para tomarem vingança contra seus desafetos. O leitor missivista chegou a usar uma comparação. Assim como anos atrás nós, dizia ele, saíamos botando capa e tentando voar depois de ver o super-homem, hoje as crianças estão se sentindo Harry Potters e metendo a mão em varinhas para enfeitiçar sabe-se lá quem. Bem, eu, de minha parte, que me lembre, nunca cheguei a tanto em matéria de imitação. Sim, devo admitir que gostava de brincar de guerra, improvisando armas com qualquer porcaria que me caísse nas mãos. Mas sabia que era uma simulação. Por outro lado, imagino que imitar um menino mágico não seja exatamente prejudicial a ninguém, salvo se o imitador tenha realmente poderes mágicos, caso em que me calo. A segunda advertência que me fez o leitor é que, segundo ele e suas fontes, e ele teve a gentileza de me enviar textos de publicações católicas e cristãs, o fenômeno Harry Potter estaria quase solapando as bases da civilização ocidental e cristã. Isso ele não disse, mas é o que se depreende. Eis que traz à cena bruxaria, fenômeno que ele, sem dizer com essas palavras, abomina pela sua torpeza. Sua, quero dizer, da bruxaria. Um dos textos anexos da correspondência mencionava a mudança tremenda entre os antigos contos de fada e a saga da senhora Rowling. Alegava a total inocência daqueles versus a perversão desta. Devo dizer que, se alguma dúvida eu tinha, ao ler isso ela desapareceu. Porque é impossível
que nesta altura do campeonato, depois de Freud, alguém continue pensando que há inocência e pureza angelicais nos contos de fada e nas crianças. Não vou ser eu a querer falar de Freud aqui, mas me parece que não se pode retomar a fantasia de uma espécie de inocência que estaria sendo maculada pelo menino bruxo. É tão absurdo que parece, e esse é o tom da carta do educado leitor, daquelas teorias conspiratórias que atribuem fatos da vida como o amor e o ódio, a gentileza e a sacanagem, que estão dentro de cada um de nós e não apenas no pobre Potter, a forças extra-humanas ou a alguma mente maligna. Textos desse tipo serão encontrados neste livro. Possivelmente hoje só haja condições de adquiri-lo em sebos, mas vale a pena. Vale a pena garimpar, porque vale a pena ler. De Ponta com o Vento Norte, de Luiz Augusto Fischer. Boa leitura.